Se o Rafael me permite, eu queria fazer uma colocação que eu não sou técnico, eu sou médico há 45 anos. Por que esse tipo de produto não foi oferecido para as administradoras de benefício? Porque elas realmente não têm risco nenhum, elas não correm risco nenhum. Elas apenas fazem um sobrepreço e repassam para as operadoras. Não estava na hora delas assumirem um pouco do risco desse produto? Na verdade, a portabilidade não é um produto. A portabilidade se aplica a qualquer produto. E as regras de portabilidade também se aplicam às administradoras. Então, se é a administradora, se o beneficiário, por exemplo, faz a ciência faz a solicitação de cancelamento a uma administradora e a administradora, por exemplo, não repassa ao operador, ele tem o direito de pedir a solicitação de cancelamento, por exemplo, na administradora. Quem vai ser multada vai ser a administradora. Então, as regras de portabilidade também se aplicam às administradoras, até porque as administradoras são operadoras, um tipo de operadora para a agência. São entes regulados. E só complementando, houve uma discussão, uma colocação entre a ANS e o poder jurídico, porque, na realidade, hoje nós estamos submetidos ao poder jurídico. Houve um link nesse sentido? Na verdade... Porque o poder jurídico realmente está tendo um custo maior do que o assistencial com as operadoras. Tá, a agência teve toda a preocupação. O Rafael, logo no começo, ele mostra qual foi o nosso caminhar para chegar à norma de hoje de portabilidade. Essa norma foi muito debatida e discutida. No comitê, tiveram 3 reuniões, do qual participou o Ministério Público Federal, o Ministério Público do DF, Defensoria Pública, e a gente tem feito toda uma interlocução para trazer para o judiciário, para o MPF, ou o MP, que pode, em algum momento, entrar com uma ação, ou a Defensoria Pública. Inclusive, uma das contribuições que a gente tem é da Defensoria Pública, da gente trazer o conhecimento de qual é a norma regulatória a ser aplicada, para que as operadoras não sejam penalizadas por aquilo que o órgão regulador não está exigindo. Então, em relação à portabilidade, eles participaram ativamente e sabem de todas as regras de portabilidade. A cartilha está pronta, a cartilha ela é voltada ao consumidor e a gente vai fazer uma divulgação para os órgãos de defesa do consumidor para que eles também se utilizem da cartilha para entender em que momento a pessoa tinha ou não o direito de portabilidade, dentro das regras do órgão regulador. Então, assim, para que não se seja ultrapassado aquilo que a agência, que é o órgão técnico, que debateu com a sociedade, que debateu exaustivamente com todos os atores, inclusive com o governo, a Secretaria de Administração Fazendária estava lá, o TCU estava lá. Então, assim, o CAD estava lá. A gente fez uma ampla discussão da portabilidade, porque a gente sabe que a portabilidade pode trazer grandes impactos nas agências, nas operadoras, perdão, seja positivo, seja negativo. Então, foi amplamente. Então, para que não se sobreponha aquilo que o órgão técnico teve condições e disse, olha, através de estudos, a gente só pode ir até aqui, ou a gente precisa ter determinadas barreiras para que a gente não afete a sustentabilidade do setor, por isso, a gente fez essa ampla divulgação. O que eu posso te dizer de boa notícia? A agência tem sido cada vez mais respeitada pelo judiciário nas suas decisões. Antigamente, a gente ficava sabendo, até pelas operadoras, em eventos como esse, de que, por exemplo, tinha sei lá, uma cobertura que não era prevista e aí dava, ou uma forma de rescisão de contrato que era permitida e o judiciário lá permitia. Hoje, o que a gente percebe? Que o judiciário tem consultado a gente a todo momento se pode ou se está nas regras da agência aquela permissão ou não de contratação ou de rescisão. Então, a gente tem respondido e eles têm cada vez mais se pautado nas regras da agência para dar a decisão judicial. Pode não ser ainda o ideal, mas, assim, para a gente tem sido um bom começo, que o órgão seja respeitado, porque o órgão
é técnico e trabalha com a sustentabilidade do mercado, né? Ele não vê só um lado. Então, a gente tem tido esse retorno do judiciário. A gente não tem como garantir todos, mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Na Câmara de Saúde Suplementar, foi quando? Foi agora, foi anteontem. Terça-feira, houve uma manifestação, eu não sei se ela é gravada, do próprio Ministério Público, falando sobre isso, dizendo que eles, sim, devem respeitar o órgão regulador e as decisões, mas que eles querem aumentar a interlocução com a agência para que eles jamais entrem com ações que sejam contrárias àquilo que a agência tem definido, ou que, pelo menos, eles compreendam em que caminho a agência fez para tomar aquela atitude. Foi uma apresentação bem legal, porque veio da consciência do próprio órgão de dizer aquilo, dizendo que eles podem, sim, desequilibrar o mercado se eles tomarem, por exemplo, uma atitude, talvez sem saber tecnicamente como é que se chegou àquela decisão. Eu poderia, eventualmente, quando um desses juízes me derem uma liminar, encaminhar para a ANS? Sempre. Você, na verdade, pode, inclusive, pedir, na verdade, assim, nos autos, que a agência seja ouvida. Muitas operadoras, às vezes, fazem isso. É uma boa notícia. Assim, você pode falar, eu queria um parecer... Ou você, se você não quiser passar o tempo... O que acontece? Processo judicial demora muito. Se você for solicitar a oitiva da agência, até a agência ser oficiada pelo judiciário, chegar até a agência, o processo pode demorar mais. Você mesmo pode fazer uma solicitação de manifestação da agência, por exemplo, e juntar nos autos, dizer, eu quero fazer esse tipo de prova, dizendo que o órgão regulador assim entende, então que eu estou correto. Isso acontece com bastante frequência, inclusive. A gente, na maioria dos processos, as operadoras, quando sabem que estão corretas, mesmo que saibam que o judiciário às vezes vai dar em favor do beneficiário, enfim, mas eles juntam às vezes cartilha da agência dizendo, não pode, só pode fulano, eu não tenho porque essa rescisão foi ok. A gente acabou de ver, era um caso que o judiciário tinha dado uma liminar, era uma rescisão normal de PJ com operadora, a PJ conseguiu manter essa contratação por 8 anos e agora o judiciário perguntou, era ou não era para manter? Eu disse, não, ela cumpriu, ela fez os 60 dias, ela cumpriu dentro das regras da 195, ela tem todo o direito de rescindir o contrato. E aí foi respeitado, caiu a liminar e se perdeu o direito de se permanecer nesse plano. Tá? Mas pode sim. Estou satisfeito, obrigado. Nada. Carol, do Grupo São Francisco. Na realidade, eu tenho, acho que, 3 questões. A primeira é que, desde a oficina de Ribeirão, eu fiz uns questionamentos pontuais sobre a nossa operadora. Eu queria saber se vocês têm um prazo para esse retorno. Você está falando de portabilidade? Portabilidade. As 3 questões. O que a gente está fazendo? Na verdade, você vai receber se for por e-mail, enfim, vai receber e-mail dizendo o seguinte, todas as perguntas estão sendo contempladas no FAQ. E depois a gente vai mandar o FAQ, vai disponibilizar vai botar na internet o FAQ, gente, é perguntas frequentes que a gente está fazendo para as operadoras, com todas as dúvidas que vocês já trouxeram, as que vocês encaminharam. Na verdade, agora já acabou, porque o FAQ está pronto. Na verdade, está na minha conta, e eu estou aqui. Ontem ele foi encaminhado para mim, 19h, e aí vai para a minha conta, eu faço a revisão, passo para o Rafael, e aí vai para o trâmite nosso lá, que tem que ter a aprovação do diretor. Mas o quanto antes eu puder liberar, melhor para vocês, para que vocês possam repassar esse conhecimento e multiplicar dentro das operadoras antes da norma entrar em vigor. Só fazendo... aqui, eu vi aqui que estava assim, IN 56, entrada em vigor 1º de junho. Não é, tá, gente? É 3 de junho. A norma, na verdade, ela aparece 3 de dezembro, mas, na verdade, a publicação foi 5. Então, a entrada em vigor é 3 de junho. Tá? E 1º de junho é sábado. Então, assim, só para a gente deixar claro, porque eu vi aqui que estava errado. E eu não sei se aqui foi para o site. Tá. Eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que consertar. A outra questão é relacionada à declaração da operadora. Eu tenho algumas preocupações operacionais relacionadas a isso. Está falando de declaração de operadora de origem. Isso. Tá. A regra ela permite a portabilidade de inativos em algumas situações. Sim. Porém, com as informações que constam nessa declaração, a gente não vai conseguir identificar o motivo da inativação. Então, será que não seria necessário também constar?
Isso. Eu não quis interromper o Rafa, porque eu sei que o nosso tempo aqui era mais curto. Assim, aquela parte da declaração, normalmente, quando a gente faz uma apresentação, a gente fica 2 horas aqui. E lá no Rio, um monte de gente já tinha dado, além daquelas que estavam aqui, outras contribuições. No nosso, você estava no Rio, você deu uma contribuição de declaração de saúde, a gente já até colocou. Então, o que acontece? Aquilo era o básico. Quando o Rafael falou que não era obrigatório, não é que não é obrigatória a entrega da declaração, não, tá, gente, da operadora. O que a gente não fez obrigatório foi o conteúdo das informações padronizadas. Porque o que aconteceu? No comitê, quando a gente começou a discutir, e até nas oficinas, algumas operadoras falaram: pô, mas isso não podia estar numa RN, não podia estar numa IN, uma coisa padronizada. A gente ficou com medo, porque o que acontece? Várias vezes a gente enfia a mão na regulação, assim, na micro-regulação, e o que acontece? Eu acabo encarecendo para vocês, porque às vezes você já tem um modelo, pronto que é super satisfeito. Aí eu vou lá, boto uma coisinha a mais, você, nossa, mas aí vai me encarecer, eu vou ter que alterar sistema, eu vou ter que ensinar todo mundo. Então a gente não quis fazer isso. A declaração ela é obrigatória, porque é um dever de informação que o beneficiário tem direito. Isso está, inclusive, lá. O que não ficou obrigatório foi a padronização. Mas a gente vai dar uma recomendação das informações mínimas. Então, tipo assim, qual foi o motivo da perda do vínculo? A gente vai colocar também. Tá? A gente vai colocar todas aquilo que a gente ganhou de contribuição de você. Por exemplo, essa do Rio de Janeiro, a gente só tinha botado assim, em relação ao CPT, Declaração de Saúde. Mas aí veio, vamos supor que é um caso de um processo de CPT em que ele não declarou nada na declaração de saúde, aí abriu o processo na ANS, a operadora, aí ele vai mandar aquela cartinha, né, para o beneficiário. Aí o beneficiário fala: tá bom, eu aceito a CPT dessa CID e tal. Nem foi lá alterar a declaração. Então, assim, qualquer outro documento. Então, foi uma contribuição que a gente também vai colocar lá. Vai ser mais do que o que está aqui, tá? As informações. Tá bem. Outra coisa que não é nenhuma dúvida, né, mas uma preocupação. A gente lá na operadora, a gente teve um excesso, um aumento muito grande de demandas de NIP, né? Queria saber de vocês o que vocês vão trabalhar assim intensivamente com os beneficiários, porque só tomando como exemplo, quando saiu a regra de coparticipação, a gente teve um monte de demanda de NIP dos beneficiários exigindo que fosse retirada a coparticipação, porque a ministra Carmen Lúcia tinha decretado isso. Então, eu queria saber o que vocês vão trabalhar em relação a isso. Com o beneficiário. Então, a gente vai porque a portabilidade ela está muito na mão dele, né? Ele vai na operadora de origem, né? Depois na operadora de destino. Sim, a gente quis trazer essa responsabilidade um pouco para o beneficiário também. Assim, ao mesmo tempo que a gente pretende o empoderamento dele, que ele seja munido do maior número de informação, a gente também quer que seja da responsabilidade dele, por exemplo, o poder de cancelar. Porque, antigamente, a operadora de destino é que pedia para a operadora de origem. Então, assim, a gente ficava numa coisa muito paternalista em relação ao beneficiário. Então, a gente decidiu, bom, agora a gente está exigindo das operadoras que elas tenham um padrão de dar informação a esse beneficiário. A agência está trabalhando para empoderá-lo, fazendo a cartilha, fazendo a ampla divulgação. A portabilidade está o tempo inteiro na mídia, a gente responde demanda o tempo inteiro da mídia. O órgão de defesa do consumidor, a gente também tem passado para ele todas as informações. A gente, inclusive, tinha recomendações em relação... tinha Ministério Público que encaminhava para a gente quase que diariamente para saber quando é que a norma de portabilidade ia sair. Então, a gente já manda do quais são os direitos e de quais são os deveres daquele beneficiário. E a gente vai fazer uma ampla divulgação, tanto da cartilha, seja via site, seja via os núcleos, seja via os órgãos de defesa do consumidor. E a gente solicita às operadoras, gente, assim, na dúvida, tenham a cartilha da agência lá, porque, às vezes, o linguajar que a gente usa, né, às vezes é um pouco técnico, ele não consegue compreender. E a cartilha é feita com a ajuda do pessoal da comunicação, que tem uma linguagem muito mais fluida para ele. A linguagem de saúde suplementar é muito técnica. Às vezes, a gente erra, confunde elegibilidade com ilegitimidade, exclusão de beneficiário com rescisão de contrato. Então, assim, é uma linguagem difícil. Então, assim, para a gente se utilizar da cartilha, e aí digo a vocês, assim, se vocês puderem dar isso, inclusive, para o telemarketing de vocês, ou para aquele que vai fazer o atendimento direto ao consumidor, se utilizem da cartilha. Ela está pronta, é institucional, né? O beneficiário acaba tendo uma credibilidade
para ele, porque você está dando uma coisa que é do órgão regulador, né? Você está falando, eu estou cumprindo o que a agência está falando. Ela diz aqui, você tem direito nesse caso, você não tem direito nesse caso, e que o senhor é que tem que dar lá a informação de solicitação de cancelamento, por exemplo. Tá? Obrigada. Nada. Okay. Só para acrescentar, nós tivemos a mesma preocupação quando, embora não tenha a mesma magnitude a norma, mas quando saiu a 412, por quê? Quando a gente foi fazendo as oficinas, a gente viu uma preocupação muito grande com um boom de solicitações. Realmente, quando a norma entrou em vigor, nós tivemos um período, mas, a rigor, a gente não percebeu até na ANS nenhum aumento exagerado de reclamações. Foram dúvidas pontuais que a gente verificou que o tratamento que a gente fez, não só de dar o entendimento técnico para as operadoras, mas a cartilha, a divulgação que foi feita no nosso portal, a forma como foi divulgada até na mídia, por orientação da ANS, de certo ponto já sanou algumas inconsistências. Claro, divergências, dúvidas sempre acontecem, e isso faz parte. Mas o que a gente quer trabalhar é na informação, de deixar claro quais são os direitos, quais são os deveres, para que evite justamente essa problemática, aumento de reclamação, ou eventualmente até de NIP, de casos que vão virar não procedentes ou que não tem nenhuma previsão na regulamentação setorial. Mais alguém? Será que tem alguém? Alguém lá na regional? As pessoas estão com fome. Rio de Janeiro. Oi, peraí. Temos contribuições do Rio de Janeiro e do Paraná, né? Isso. Então tá, vamos lá. Paraná primeiro. Oi, eu sou a Rita da Nossa Saúde aqui de Curitiba e eu tenho alguma dúvida em relação ao guia. Lá a gente fez alguns testes e a gente precisa digitar o CPF dos beneficiários para fazer a verificação, ou o próprio beneficiário vai digitar o CPF. Mas como que vai ser essa situação de pesquisa quando, nos casos que não é exigido para o beneficiário ter o CPF, menores de 18 anos, por exemplo? Na verdade, o guia atual, e foi uma contribuição de Curitiba, a gente fez uma oficina em Curitiba, nem me lembro, mas foi uma oficina em Curitiba, não, foi em dezembro, de algumas operadoras, né? E aí eles trouxeram essa sua preocupação para o guia que já está em vigor. E aí o que acontece? A gente colocou lá, se você entrar no guia, tem um alertazinho dizendo que, se a pessoa não tem CPF, que seja colocado tentado os CPFs dos genitores, ou do pai ou da mãe, porque normalmente o cadastro dele é feito em cima do CPF do pai ou da mãe, para que você possa fazer a portabilidade. Isso já até está lá no guia. A gente já fez esse alerta. Tá. Outra situação é que esse portal ele já está no ar. E existe lá uma funcionalidade que ele vai gerar um protocolo para a operadora de origem. Esse protocolo já está funcionando para a operadora de origem ou essa parte ainda não está funcional? Não, não é para a operadora de origem, é para a operadora de destino. É sempre a de destino que recebe o protocolo. Então, assim, o beneficiário está numa operadora X. E aí ele quer consultar se uma compatibilidade lá, porque ele quer exercer a portabilidade. Aí ele gostou da operadora 1 e 2. Aí ele vai e seleciona a operadora 1. Esse protocolo de que foi pesquisado vai para a operadora 1. Ou seja, a operadora no qual ele teve interesse de ir fica sabendo que ele teve esse interesse. Isso já está funcionando. Tá? É só a de destino que fica sabendo que alguém teve interesse em ir para ela. É isso, é a operadora pesquisada. Isso já está operacional hoje, então? Tá. Tá. E a última pergunta é sobre qual que é o documento que a gente pode exigir do beneficiário como comprovante de cancelamento, porque ele vai ter o prazo de 5 dias para solicitar o cancelamento no plano de origem, né? E aí, qual é o documento que a operadora de destino pode solicitar, uma vez que ele pode fazer esse cancelamento por telefone? Na verdade, é o seguinte, o que você vai exigir, o que a norma diz é o seguinte:
não é do efetivo cancelamento, mas da solicitação de cancelamento. Então, se for de um plano individual, não tem jeito. Ou ele pode até fazer pelo telefone, mas a operadora vai ter que dar um número de protocolo dele dessa solicitação, né? Então, assim, quando você faz uma coisa gravada, normalmente a operadora é obrigada a dar, né, um protocolo. Ele vai ter que entregar o número desse protocolo para vocês. Entendeu? Porque se você faz pelo telefone, ele tem que ter o protocolo. Pelo protocolo, se você ligar para a operadora de origem, você vai dizer, olha, esse protocolo é o quê? Fulano solicitou o cancelamento. Tá? Ou ele pode pedir, por exemplo, tem como você me encaminhar por e-mail, né, essa solicitação, a confirmação da minha solicitação? Pode encaminhar por e-mail. O que a gente não pode é impedir ou querer imputar carência querendo o efetivo cancelamento, porque isso não depende da governabilidade do beneficiário, principalmente nos empresariais ou no coletivo por adesão. O que a gente tem que ter é o comprovante de que ele solicitou. Se ele te leva um número e diz que aquele número é o número do protocolo de solicitação, vai caber à operadora de destino confirmar se quiser, né? Ele está declarando, meu número de protocolo na operadora foi esse. E aí você pode ligar e procurar saber se efetivamente ele solicitou esse cancelamento. Ok, obrigada. Nada. Rio de Janeiro. Oi, eu sou a Andréia da Rio. Eu queria um esclarecimento com relação à proposta de adesão, quando for contrato coletivo por adesão com a administradora. Porque as operadoras elas não ficam com esse documento, né? As administradoras que têm a guarda deles. A gente pode direcionar o beneficiário para a administradora? Se a gente for seguir essa pergunta, na verdade, um outro representante de vocês fez no Rio. A gente está contemplando ela no FAQ. Nem analisei ainda, mas assim, o que eu já me adiantei. A gente vai seguir a lógica das regras da 412. Na 412, o beneficiário de plano coletivo por adesão, ele pode tanto ir na administradora como na operadora. Se ele for para a operadora tem sim que tem o dever de informar que ele deu uma declaração. Entenda, de novo, não é do efetivo cancelamento. Vamos supor que no seu contrato lá, com a administradora, é ela que efetua o cancelamento cadastral, por exemplo. O que você está dando para ele é só uma solicitação de cancelamento. Você só está dizendo, fulano esteve aqui na data tal e me solicitou o cancelamento. É isso. Entendeu? Para fins de portabilidade, é isso que vocês vão fazer. Mas a gente certamente vai seguir a lógica da 412. Aquilo que é dever da operadora, em geral, também é da administradora e vice-versa. E o beneficiário terá direito a ir nos dois entes, porque os dois são regulados pela agência. Fabrícia, eu acho que eu não me fiz entender. Estou falando da proposta de adesão na venda. O beneficiário vai para uma agência de atendimento que quer fazer a portabilidade do plano coletivo por adesão. Sim. Operadora, eu não tenho a proposta de adesão da administradora do trabalho. Eu vou poder direcionar para a administradora de benefícios? Essa é a questão. Então tá. Essa também a gente está prevendo no FAQ lá do Rio. A gente vai responder para vocês essa pergunta. Eu até vou discutir internamente isso com o Rafael. Mas, assim, de novo, para mim a lógica é a mesma. Tá? Assim, uma vez que o produto é de quem? É da operadora. Né? Então, assim, a gente vai... grande chance de dizer que a operadora tem a obrigação de receber esse beneficiário via portabilidade. Só complementando, a Fabrícia falou da 412 porque teve um questionamento, não sei se foi aqui na Brange, não me lembro, oficina. A pergunta era bem parecida. Eu posso chegar no coletivo por adesão e direcionar o consumidor para a administradora para que ele peça o cancelamento? Sim. Não, poder direcionar, você pode. Agora, se ele falar, eu quero fazer aqui, você é obrigado a fazer. É isso. É a mesma lógica. O que não dá, o que não pode é dizer o seguinte, não, eu não faço aqui, você vai ter que ter a proposta de adesão. Se eventualmente ele não quiser ir, eu não quero ir, não quero, não sei o motivo. Por quê? Volto a dizer, aquilo ali não é uma contratação, aquilo ali é uma espécie de... A Fabrícia falou bem, uma espécie de protocolo, por isso que eu insisti tanto.
não exijam pagamento, a não ser que no ato vocês finalizem tudo. Se a operadora chegar a sentar com o consumidor, não, a portabilidade está ok, finalizou aqui, ok, aí já está valendo o contrato. Entendeu? Agora, se não fizer isso, até 10 dias, aquilo ali não é ainda o término da portabilidade. Fabrícia, Leonete da Golden Cross aqui do Rio. Oi. Artigo 17 fala lá, né, que a portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios. Né? Aqui dá a entender que, se for um plano que não seja adesão, a operadora que seja adesão, se for adesão, direcionar para a administradora de benefícios, que tem toda a documentação e tudo para fazer essa portabilidade. Na verdade, a opção não é da operadora, a opção é do consumidor. É isso que a norma quer dizer. Até porque, assim, tem a administradora de benefícios que faz plano empresarial, por exemplo. Entendeu? Então, assim, não é isso que a norma quis dizer. Quando ela diz para a operadora ou a administradora. O que ela quis trazer é o seguinte: a responsabilidade é das duas. Se o beneficiário for numa administradora e quiser fazer a portabilidade, que tem contrato com o operador e está tudo ok, ele vai poder. E se ele quiser ir na operadora, ele também vai poder. Agora, é o que o Rafael disse. Se a operadora quiser dizer para o beneficiário: olha, a nossa proposta de adesão fica em tal lugar e tal, o senhor tem como se reportar até lá? E se ele ok para vocês, ok? Tudo bem. Agora, se ele bater pé, dizer, não vou, eu quero aqui, a operadora é obrigada a atendê-lo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se ele for um atendimento lá da operadora, ele quiser, ele está com o plano adesão, para aportar para o plano adesão. Se a operadora explicar, orientar e direcionar ele para a administradora e ele aceitar, ok. Ok. Tá. E, caso contrário, a operadora vai ter que fazer todo esse trâmite com a administradora de benefício. Não, vai fazer conforme o seu fluxo operacional. Aí eu não sei. Assim, mas a operadora vai ter que atendê-lo. Entendeu? Se ele não quiser, ele quiser fazer na operadora, vocês vão ter que dar um jeito de atendê-lo. É isso. Tá? E, inclusive, essa assinatura da proposta de adesão, que não fica com a operadora, agora a operadora vai ter que ter uma proposta de adesão da administradora para poder atender esses casos. Também. É isso? Eu não estou te ouvindo, desculpa. Alguém conseguiu entender a pergunta? Inclusive, eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Tá. Inclusive, na operadora, né, que ele não quiser ir para a administradora, a gente vai ter que intermediar, fazer todo o trâmite com a administradora de benefício, ou a gente vai ter que ter também a proposta de adesão da administradora de benefício com a gente, para poder fazer isso que o normativo se propõe. É isso? Na verdade, eu que pergunto, que para mim proposta de adesão é da operadora, não é da administradora, né? A proposta de adesão é quando eu escolho um produto, o produto é da operadora. O produto é empresarial ou individual familiar, quando é adesão está na administradora de benefícios. Ela que é contratante, né? Pois é, isso é o que eu estou falando. A agência não adentra ao fluxo operacional de como vocês fazem a venda, a parte comercial da operadora. E isso a gente não vai entrar. O que a gente garante é que o beneficiário tenha acesso e o direito de portabilidade a ser exercido e que não seja nem dificultado nem impedido. Se a norma diz proposta de adesão, ele tem que assinar na hora. Você vai ter que ter disponível na operadora uma proposta de adesão. Se dali você não vai fazer nada e só vai encaminhar para a sua administradora para que ela insira em sistema, faça cadastro, veja elegibilidade, porque esse é seu contrato com ela, ok. A agência não vai interferir. Mas, assim, que ele vai ter que ter uma proposta de adesão disponibilizada para assinar, se ele quiser e se ele assim exigir, vai ter que ter uma proposta de adesão. Isso é fato, tá? Até porque ele precisa assinar e isso está na norma. Agora, a vigência do contrato é só após o aceite da operadora,
Tá? Então, isso inclusive, é uma exceção à IN 23, já deixando claro aqui, porque a IN 23 fala que a vigência do contrato se dá com a assinatura da proposta de adesão ou com pagamento. Por isso que o Rafael fala o tempo inteiro, favor não exigir nenhum pagamento lá entre os 10 dias que vocês vão verificar a elegibilidade, verificar se ele não está internado, informar para ele que ele, após a data do aceite de vocês, vai ter 5 dias para cancelar. Então, favor não exigir pagamento. Na hora que vocês forem aceitar, vocês geram um boleto e falam, favor pagar para poder considerar vigente o normativo. Tá, vigente o normativo, perdão, vigente o contrato. Tá, o normativo é 3 de junho. Mais algum questionamento? Alguma outra região? Porque a gente precisa finalizar aqui. A gente já está bem avançado aí no horário. Se tiverem mais algum questionamento, façam agora como último questionamento desse período da manhã. E a gente encerra e depois a gente volta, depois do almoço, fazendo outros, se for preciso, tá bom? Oi. Milena, aqui do Rio Grande do Sul. Estão me ouvindo? Rio Grande do Sul, Milena, por favor, pode falar. Fale bem perto do microfone, gente. Eu não sei onde está o microfone aí, mas falem bem próximos, porque está difícil a microfonia, tá? Eu gostaria de perguntar na agência, é possível, quando se fala dessa questão de proposta de adesão, eu vi uma discussão também em Curitiba, e que na oportunidade não foi colocado, mas existe a possibilidade das operadoras terem um formulário, como, por exemplo, uma proposta de portabilidade e não a proposta de adesão propriamente em si, já que a proposta de adesão é parte integrante do contrato, né? Então, assim, se existe a possibilidade das operadoras trabalharem com o formulário, que ela pode dar o nome que ela quiser, pode ser, por exemplo, adesão à portabilidade, para que a operadora faça essa análise e, quando for formalizar o contrato, aí faça essa proposta de adesão, termo de admissão, aí vai do nome que cada operadora ou administrador utiliza. Isso é possível? Não, a gente já respondeu. Lá se vocês pegarem como é que se fala, a apresentação completa, essa pergunta foi encaminhada para a gente e a gente ficou amarrada no que está previsto no normativo, que é a assinatura da proposta de adesão. Não tem como você fazer, tipo assim, uma proposta da proposta, né? Como se fosse assim, proposta de portabilidade, aí faz toda a análise, e aí no dia da vigência seria a data da proposta de adesão. Isso até, acho que na época foi até discutido no comitê, mas não aconteceu, não foi acatado, não. Foi até dado como contribuição à época, se eu bem me lembro. Bom, só um detalhe, eu acho que a gente, depois do almoço, eventualmente tiverem alguns pontos ainda, a gente sabe que portabilidade talvez seja um assunto, o que está aqui em vias de, né, se a operação começar a ativar. Acho que aí a gente volta rapidamente, faz eventualmente mais alguma pergunta, se tiver, tudo bem para vocês? Tudo bem. Voltemos às 2h30 por aí? 2h30 aqui mesmo? Pode ser? Então tá bom, gente. Obrigada, viu?